Olá, meu nome é Fabiano e estamos começando mais um vídeo do canal Saber Supremo, onde a sua pergunta ela não fica sem resposta. Antes de iniciarmos a pergunta desta noite da nossa irmã Josicleide, que é uma pergunta bastante interessante, eu gostaria de estar aqui mostrando para você o livro Humildade, do nosso escritor Andrew Murray. É um livro muito interessante que fala sobre a importância da santidade. E este livro eu vou estar dando a você para a primeira pessoa que fazer a pergunta para um próximo vídeo aqui no canal hoje. Amém, meus irmãos? Lembrando que eu posso enviar, por enquanto, somente para a cidade de São Paulo. Mas muito em breve eu também estarei sorteando o livro no Facebook, no Instagram, para as pessoas que ali também participam. Você pode deixar a sua pergunta tanto no canal do YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Mas para ganhar o livro, por enquanto, somente no canal do YouTube. Amém? E vamos lá para a pergunta da nossa irmã Josicleide, que diz assim: quando João Batista fala, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com espírito e com fogo. Esse batismo com fogo seria o fogo do juízo? Olha que pergunta interessante. Não é verdade? Quando João Batista ele fala que pós ele viria um que batizaria com espírito e com fogo. Minha irmã Josicleide, primeiro a gente tem que analisar o contexto, o que está acontecendo em volta de João Batista ali. João Batista, ele está batizando pessoas e de repente ele se depara com os fariseus. E ele começa a falar para os fariseus que os fariseus deveriam se arrepender, senão o fogo os iria consumir. Mas se a gente for analisar o versículo 10 e o versículo 12 está falando para os fariseus. Já o versículo 11, ele é diferente. Ele é uma outra questão. Ele é para um outro povo. Vamos dar uma lida para entendermos melhor? Mateus 3, versículo 10. Isso é para os fariseus. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí vamos pular o versículo 11 e vamos agora para o 12, que diz assim: a pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo e ao celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Se nós lermos aqui com literalidade, se nós lermos aqui dentro de uma sequência, vai nos dar a impressão realmente de que João Batista está falando do fogo do juízo. Mas aqui é um fogo para os fariseus. O 11, olha só que interessante, o 11 ele é diferente. O 11 ele é uma promessa que se cumpre lá em Atos, que diz assim: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é poderoso, é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha só que interessante. O batismo com fogo, aqui, dentro deste versículo 11, se cumpre lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam ali no cenáculo e eles estavam em oração e desce sobre eles o Espírito Santo. E ali eles veem como línguas repartidas de fogo. E eles começam a falar em outros idiomas. Idiomas que as pessoas ali de outras localidades poderiam entender. Então, o versículo 11 se trata de uma promessa cumprida em Atos. O versículo 10 e o versículo 12 aí está tratando com os fariseus. Está tratando, sim, talvez, como a irmã bem colocou, de um fogo para o juízo para os hipócritas. Então a gente precisa deixar isso separado. A gente não pode ler a Bíblia, como eu costumo falar para vocês, né, nas aulas lá, a gente não pode ler a Bíblia como se lê um gibi. A gente tem que ler, interpretar, entender
procurar auxílio sempre. Então, meus irmãos, por mais é isso. Mas por que a palavra fogo ela é utilizada aqui? Eu fiz algumas anotações do porquê com espírito e com fogo. Com espírito, todos nós entendemos que é o Espírito Santo. Com fogo, qual é a característica do fogo? Olha só, eu escrevi aqui algumas características do porquê do fogo. Porque a palavra que sairia da boca deles, lembre-se, línguas repartidas como fogo. Foi o que houve no dia ali de Pentecoste. E olha só que interessante, eles começaram a falar outras línguas. E este fogo é uma representação de que o fogo, ele ilumina para iluminar os corações. Ele aquece para aquecer a alma. Ele purifica para purificar o ser humano dos seus erros e dos seus pecados. Por isso que é utilizada a palavra fogo aqui, porque o fogo ele tem várias propriedades. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe e espero ter explicado a você sobre tudo isso. Estamos aguardando aqui a próxima pergunta, que será o ganhador do livro Humildade, de Andrew Mowell, que fala sobre a santidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. E aqui estamos para poder auxiliar a cada um de vocês. Deus abençoe e obrigado.